Olá, amigos internautas, estamos começando mais um Anápolis em Destaque. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito divertida, uma pessoa muito bem de vida, muito alegre, e uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer um pouco mais a fundo nas últimas eleições, que é o Dr. Hélio da Pai. Muito obrigado pela sua presença, ficamos muito felizes e acho que nós vamos falar muito sobre política, né? Bom, Valeriano, em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui com você. Agora, antes de começar aqui o programa, eu disse a você que é o meu primeiro retorno aí, na minha primeira vez pós-eleição, em um determinado programa ou num blog. Eu tinha evitado um pouco as rádios, jornais e tal, e agora já assimilando tudo o que aconteceu, né, nessa minha rápida passagem pela política, é uma alegria receber o convite seu, da equipe aqui, estar presente para a gente conversar um pouco mais. Estou aqui à sua disposição para esse bate-papo e eu tenho certeza que será bastante agradável. Muito obrigado, eu só não entendi um pedaço da sua frase, essa rápida passagem pela política, isso foi um ponto final? Não, eu não posso dizer que foi um ponto final, até porque eu gostei muito de ter contato com o povo. Eu costumo, com a população anapolina no caso, eu costumo dizer que o maior medo que eu tenho é da solidão. Então eu gosto muito de gente, eu não gosto de ficar sozinho. Hoje, neste horário que nós estamos gravando aqui, está um dia chuvoso, é um dia que não me agrada. Eu sou Hélio, eu sou sol, sou céu azul. Acho que até o mar deve chorar por não banhar aquela região ali do bairro de Lourdes, aquela região ali do Lírios do Campo. Você imaginou se a BR fosse a praia de Anápolis? Seria fantástico, até porque eu moro ali no Anápolis City, é uma boa região, caso o mar estivesse por ali, né? Eu gosto de céu azul, ensolarado, e gosto muito de gente. Andar pelas ruas da cidade, conversar com a população, foi muito bacana. O resultado da política eleitoral não foi aquilo que nós esperávamos, né? Mas como um principiante, a primeira vez me coloquei à disposição, já num cargo tão relevante quanto a ser candidato a prefeito da cidade de Anápolis, me deixou satisfeito nesse sentido. Esperávamos sim um pouco mais de votos, não tínhamos a expectativa, até porque as pesquisas já diziam isso, que a política estava muito polarizada entre PL e PT, e eu fiz opção de filiação em uma legenda partidária por questão de empatia. Fui convidado, eu tinha certeza, plena convicção de que somente naquele partido eu conseguiria me candidatar a prefeito na cidade de Anápolis. Então sou muito grato ao ex-governador Marconi, foi ele que fez esse convite, né? Eu aceitei, presido orgulhosamente hoje o PSDB na cidade de Anápolis. Tentei, dentro das minhas dos meus poucos conhecimentos políticos, dar uma reoxigenada no partido, né? Nós conseguimos filiar aí muitas pessoas. O PSDB estava bem adormecido na cidade de Anápolis, infelizmente, e nós trouxemos aí algo em torno de 300 e poucas pessoas de conhecimento, políticos, de bagagem na cidade de Anápolis, para dentro do partido. Acho que, nesse sentido, o partido na cidade de Anápolis foi fortalecido. Realmente, o partido tem um legado grande, não só na cidade de Anápolis, como no estado. Nós fomos governados pelo PSDB uma sequência de anos muito grandes, né? E o PSDB deixou um legado muito grande na cidade de Anápolis, com diversas obras, que era uma coisa que eu ouvia muito da sua boca nos debates que aconteciam na televisão e rádio. Agora, uma coisa fica assim, por que, em detrimento dos demais políticos que existiam do PSDB na cidade, Marconi escolheu Hélio? Na verdade, o PSDB, sabendo desse desgaste que já existia e existe em todo o estado de Goiás, o PSDB, Marconi Perillo foi o nosso ex-governador eleito e reeleito. O Marconi Perillo fez o seu sucessor, que foi o Alcides Rodrigues. O Marconi Perillo retornou e depois foi eleito e reeleito. Então, na verdade, são 20 anos, né? São 5 mandatos de 4 anos, são 20 anos. Então, há, sim, também um desgaste
nós estamos presenciando aí o ex-prefeito Roberto Naves num desgaste de 8 anos, né? No primeiro 4 anos dele, ele conseguiu se reeleger quando criou-se em Anápolis uma expectativa de que ele seria derrotado pelo Antônio Gomide, o candidato à época do PT. O Roberto acabou conseguindo a reeleição. Agora, nessas últimas eleições de 2014, ele tentou fazer a sua sucessora, no caso da professora Elisane Freitas, e teve o apoio do governador Ronaldo Caiado, mas a população já não tinha mais aquela expectativa. Justamente eu entendo que ela também não teve a densidade eleitoral em razão de estar ligado à figura do prefeito. E isso aconteceu numa questão muito fácil junto ao PSDB. Marconi Perillo escolheu pessoas novas em várias cidades. Goiânia foi assim, com Matheus Ribeiro, né, que também não teve, ele foi o 4º ou 5º colocado também nas eleições em Goiânia. Aconteceu aqui em Anápolis, mas surgiram novas lideranças no PSDB. Eu acho que com essa análise é de forma positiva do PSDB na cidade de Anápolis. Né? O senhor acha, então, que se pegarmos um paralelo antes da eleição e pós-eleição de 2024, o PSDB saiu mais fortalecido porque o senhor fez uma campanha caminhando na cidade diuturnamente, né? Sim, se você for analisar por uma questão partidária e aquilo em que o partido, o PSDB, tanto nacional quanto estadual, ofereceu a nós, PSDB municipal, eu acho que houve um crescimento, né? Nós tivemos parcos recursos, o recurso que chegou, nós fizemos uma campanha majoritária, né, candidato a prefeito, na figura do Hélio Lopes, e de 21 candidatos a vereadores dentro do partido, né? Então, o recurso que chegou, nós bancamos a candidatura de 22 pessoas, uma majoritária e 21 para o legislativo. E olha que esse recurso financeiro, levado ou comparado às demais candidaturas, teve gente aí que gastou, que o nosso partido, e pode olhar no TRE a nossa prestação de contas, gastou basicamente na candidatura de um só vereador, né? O nosso parceiro na federação PSDB e Cidadania, o Cidadania gastou em 3 candidaturas a vereador, basicamente o que nós gastamos na majoritária e 21 candidatos a vereadores. Também, se formos analisar as eleições de 2024, fazendo um comparativo de 2020, em 2020 o PSDB conseguiu lançar apenas 5 candidatos a vereadores e teve um pouco mais de 581 votos. E o candidato a prefeito, que foi lançado em 2020, só teve 1.200 e poucos votos. Então nós tivemos, na parceria PSDB e Cidadania, reelegeu-se o João da Luz. Não era do nosso partido, mas se não fosse a votação do PSDB, ele não estaria eleito hoje na cidade de Anápolis. Então acabou que a federação fez um vereador que foi o mais privilegiado também financeiramente para que ele pudesse retornar à cadeira na Câmara Municipal de Anápolis. E o candidato a prefeito do PSDB, no caso a minha pessoa, nós tivemos aí algo em torno de 5.000 votos. Então a gente mais do que triplicou a votação que teve. E eu entendo que a votação que eu obtive, a gente não conseguiu furar aquela bolha que já existia, e nós tentávamos era justamente fazer esse furo na questão de polarização PL e PT, não foi possível. Eu acho que a minha votação, se for analisar em quantidade de votos, ela realmente foi pífia. A gente esperava um pouco mais. Mas eu não tenho também como culpar a população anapolina, porque muitas pessoas, e nós, entre os 5 candidatos, tínhamos isso em mente, Valeriano, de que o único candidato que estava no segundo turno era o do PT, no caso, o Antônio Roberto Gomide. Mas qualquer um dos outros 4 candidatos que fosse para o segundo turno venceria as eleições. Como de fato venceu, porque quem foi com ele foi o Márcio Correia e venceu com uma certa facilidade. Bom, o senhor falou sobre a coligação, aliás, a federação PSDB Cidadania, e agora parece que nesse primeiro trimestre ainda do ano nós teremos a junção de PSDB e PSD do Kassab, né?
As tratativas estão muito bem jogadas aí. Existe uma resistência de caciques como Aécio Neves e outros que sempre foram nomes grandes do PSDB. O senhor, como presidente do PSDB aqui, tendo Marconi como presidente nacional do PSDB, nessa conversa de vocês, como é que o senhor vê essa junção ou federalização? Não sei como é que chama essa. Muito boa pergunta, Valeriano. Eu tomo a liberdade aqui já de dizer às pessoas que nos assistem, a você também, nessa pequeno bate-papo nosso, que eu estarei ainda hoje, no dia de hoje, com o governador, o nosso ex-governador Marconi Perillo, na cidade de Goiânia. Fui convidado por ele. Depois do pleito eleitoral, nós só falamos por telefone, numa razão muito lógica, e você acompanhou um pouco, ainda que um pouco à distância. Eu passei por alguns problemas de saúde na minha família, né? A minha filha Ana Carolina, infelizmente, foi acometida de uma doença grave, séria, né? Achou que estava gripada ou com influenza, Covid, acabou sendo leucemia. Então o ex-governador me ligava e eu dizia que gostaria de bater um papo com ele para fazer um relatório, uma prestação de contas daquilo em que eu, como principiante na política, poderia sugerir ao PSDB do que eu senti, onde temos rejeição, por que temos, quais as condições, o que eu penso e o que o eleitorado anapolino, nas nossas andanças, deixou registrado na minha mente qual é o seu desejo. E se isso pode ser mudado ou influenciado ou colaborado pelo nosso partido. Seria e isso como não foi feito. Uma análise do pleito. Sim. E isso nós ainda não sentamos para essa análise e ele me pedia, cuide primeiro da saúde da sua filha, depois nós falamos. Ele viajou de férias, foi para o exterior, retornou agora dia 20, nós conversamos e eu estarei então hoje, ainda nesse dia, falando com ele, passando essa prestação de contas, para que ele também me passe tudo o que, e certamente o fará, sobre a possibilidade de fusão PSD e PSDB. O que eu tenho acompanhado é pela imprensa, sei que o nosso ex-governador Marconi Perillo tem o desejo de que o Eduardo Leite, o nosso governador do Rio Grande do Sul, seja o candidato a presidente da República no próximo pleito em 2026, representando o partido. Entretanto, reconheço também que o PSD hoje é um dos maiores partidos do país, né? Cresceu muito na questão de composição na Câmara e no Senado, em quantidade de senadores, deputados federais, e isso tem uma representação. Então, se houver a incorporação, a fusão, eu não acredito na federação como aconteceu PSDB e Cidadania. Primeiro, que o Cidadania, na proporção que estávamos, 30% Cidadania e 70% PSDB, ele não estava satisfeito. Posso te dizer que, em razão do que aconteceu nas eleições também na cidade de Anápolis, o PSDB também não está satisfeito. Dizem que quando a gente casa é procurando uma companheira ou um companheiro. Nesse caso, eu acho que o casamento a gente buscou um adversário e isso não é importante, não tem nenhum significado para a política partidária. Bom, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pernambuco são os 3 estados onde o PSDB fez governador, né? Sim. Seria interessante. Então, o desejo do nosso ex-governador é que um deles seja candidato à presidência. E dentro do PSD, pelo que o senhor conhece, existiria algum nome para compor chapa ou para fazer uma chapa raiz? Não, eu como não... vice? Bom, sempre tem políticos emergentes em todos os partidos, né? Mas eu não vejo assim, não tem sentido, até porque eu não conversei sobre essa possibilidade desse casamento aí na indicação. Antes de ter a possibilidade da fusão, eu posso te afirmar às pessoas que estão nos assistindo, de que o desejo do ex-governador Marconi Perillo, e ele acha que o PSDB
diminuiu muito justamente por não lançar candidatos. Você imagina o PSDB em Anápolis, que só perdia em número de filiados para o PV, até então do ex-presidente da Câmara, Domingos, do Cedro, ou Dominguinhos, não tivesse um candidato a prefeito na cidade de Anápolis. Aí o partido continua diminuindo cada vez mais. Então, o partido tem que apresentar, ainda que o resultado não seja positivo, como de fato não foi no pleito eleitoral, mas nós andamos na rua de Anápolis, divulgamos as propostas do PSDB, acho que engrandecemos a discussão política na cidade e defendemos o legado do PSDB no governo do ex-governador Marconi Perillo, até porque as maiores obras físicas da cidade de Anápolis foram edificações do PSDB. É o que o senhor falou, né? 20 anos de governo, Anápolis quase que aumentou em 1/3 a sua população, né? Sim. Então, realmente tinha que ter e tem que ter mais obras. Dentro da política, que foi seu primeiro pleito, uma coisa difícil, eu acompanhei, né? Grande, e já pegar uma barra que é para ser prefeito de uma cidade como a nossa, que politicamente é muito interessante. Qual seu maior aprendizado? Bom, o meu maior aprendizado na política, eu disse em off para você, eu sou uma pessoa muito humana, inicialmente aqui já na gravação, em que eu tenho muito medo da solidão, né? Eu sou um ser humano que gosto de pessoas, de conviver com pessoas, e eu acho que aquele trabalho que eu tenho, da minha vida, das pessoas que me conhecem no dia a dia, seja profissional ou até pessoal, o grande aprendizado que eu tive foi enrijecer um pouco mais o coração. Eu disse há pouco tempo, né, assim que passou as eleições, para a ex-deputada estadual Eliane Pinheiro, de que eu aprendi as coisas ruins da política. Ela, então, não aprenda isso não, continue aprendendo só coisas boas e tal. A política partidária, né, ela é totalmente diferente de tudo isso que a gente vê no dia a dia, né? E acho que o eleitor exige demais do político, mas o eleitor ainda precisa, eu sou eleitor, eu sei disso, precisa muito escolher muito bem os seus candidatos, a gente é muito influenciado e tomamos decisões que se arrependem depois. Não posso dizer que sou melhor nem pior do que os candidatos que estavam aí. É pleito eleitoral, a vontade do povo foi essa e a gente deve respeitar. Sou muito grato àquelas pessoas, quase 5 mil pessoas que votaram em mim. Agradeço aqui, aproveito a oportunidade para agradecer cada um desses votos, mas não é só do jeito que a gente pensa. O PSDB teve quantos votos na eleição, somados todos? 10 mil e poucos votos nós tivemos na eleição. Por isso que deu, estou falando dos 24 candidatos, sim, e para a majoritária 5 mil votos. Por isso que a Cidadania fez um. Se nós tivéssemos um pouco mais de votos, sei lá, um candidato, nós tivemos assim candidatos que nós esperávamos ter 800, 900 votos, infelizmente eles tiveram 300, 400, não deu para fazer 2, né? Nós esperávamos, como os 2 candidatos, ou os 3 candidatos dos 24 apresentados por nós, Cidadania de forma estratégica, e a gente tem que respeitar isso também, poderia apresentar aí 8 candidatos, acabou apresentando 3, só que os 3 deles foram bem votados, porque tiveram recursos financeiros, né, repassado aos 3, que infelizmente nós não tivemos condições de ofertar isso aos nossos candidatos a vereadores, para entrar em igualdade de condições, porque o recurso financeiro no pleito eleitoral faz a diferença também. Então, os 3 candidatos do Cidadania foram melhores votados do que os candidatos do PSDB. Como é que vai ficar, só voltando um pouco, que eu lembrei de uma coisa aqui, como é que vai ficar a Federação Cidadania-PSDB com a junção do PSDB-PSD? Eu acho que o Cidadania sai, né, vai ficar de forma autônoma, independente. E a ideia, antes das eleições de 2024, do ex-governador Marconi, não era só fazer essa fusão ou incorporação só com o PSD. Ainda tem 2 outros partidos, eu não quero citar aqui, mas que são trabalhados para que esteja
estejam aí uns 5 ou 6 partidos numa possibilidade de apoiar o ex-governador Marconi Perillo nas eleições para governo em 2026 no estado de Goiás. E ele tem trabalhado muito. Assim que ele assumiu o partido, ele ficou no Brasil todo, ele viajou aí, acho que não completou todos ainda, mas ele já tinha até as eleições em 23 estados da federação, alguns várias vezes, porque talvez não teríamos candidato, por exemplo, em São Paulo, e ele conseguiu lançar o Datena lá em São Paulo, né? Também não teve êxito esperado, infelizmente o PSDB está passando por essa reoxigenação no sentido de levantar. Tem muita gente falando aí que o partido está acabado, está isso e tal, e o ex-governador sempre usa aquela fala, né, Valeriano, que na política o fundo do poço tem uma mola. Na hora que você acha que está lá no fundo, há pouco tempo aí nós estávamos com o Lula, que estava numa prisão, hoje é o presidente da República Federativa Brasileira. Então a política acontece muitas coisas que a gente não sabe mensurar, né? A população põe, a população tira, a população que gosta. Eu costumo dizer assim, o voto ele é muito engraçado. E ele tem 2 situações. O melhor do voto é que ele é secreto. E o pior do voto... É que ele é secreto. Não, é que ele é obrigatório. A população tinha que ter a consciência de que eu não sou obrigado, mas eu quero escolher quem vai administrar. Então, o pior do voto é que ele é obrigatório, na minha modesta opinião. E o melhor do voto é que ele é secreto. Porque na hora do sufrágio ali, você pode escolher realmente quem deu o dinheiro, quem comprou, não comprou, deixou de comprar. É a sua consciência, você vai lá e vota. Mas acaba que nós escolhemos. Acho que a Anápolis fez uma boa escolha, nós tínhamos aí 5 boas candidaturas. A Anápolis fez a opção pelo Márcio Correia, um amigo, um companheiro, uma pessoa da cidade de Anápolis, que nós devemos reconhecer a legitimidade dele e torcer para que faça uma boa gestão. 30 dias. Lá se vão 30 dias de Márcio Correia. É verdade, hoje completa 30 dias. E eu estou falando sempre aqui nos microfones que eu vi uma pessoa muito midiática. Uhum. Não acho que está errado de maneira nenhuma. Essa é a forma de comunicação com a população hoje mais fácil e mais abrangente, né? Só que eu sou a favor do seguinte... Eu não faria. Eu sou a favor do seguinte: assumir a prefeitura de alguém, tem alguma coisa errada? Tem. Então eu vou apurar. Está errado? Vou para a justiça e falo. Aí, depois que eu fiz a ação de, olha, vou cobrar dele, aí eu falo, agora nós estamos correndo atrás do prejuízo daquele. Mas tudo bem, foram colocadas muitas coisas. Ontem eu até comentei aqui, eu elenquei uma quantidade de coisas que eu achei muito curiosas que o governo passado deixou como legado para esse governo. Qual a sua... acho até que a gente não pode chamar de análise, porque Está muito cedo. Muito cedo e nem o líder ele conseguiu escolher ainda, né? Mas o que o senhor tem visto e o que o senhor faria diferente se tivesse assumido a prefeitura? Eu tenho a figura do Márcio Correia como uma pessoa culta, líder, já presidia o PSDB. Gostaria de fazer uma confidência aqui a você e aos amigos que nos acompanham. A questão de primeira candidatura do Márcio Correia a prefeito, há 4 anos atrás, né, em 2020, ele me convidou para ser o candidato a prefeito pelo PSDB. Eu não era filiado a nenhum partido, acabei sendo levado pelo governador para presidir o IPASGO. Mas eu busquei, agradeci, disse a ele que eu não me filiaria ao partido e não seria candidato, ou não queria ter, para mim, a possibilidade de me tornar político. Aliás, paguei língua, porque eu sempre disse que jamais seria político, né? E o jamais é uma palavra muito distante que a gente não pode dizer. Então, Márcio já era presidente do MDB naquela oportunidade, portanto já era uma liderança política de um dos maiores partidos na cidade de Anápolis, sempre teve os seus representantes, conseguiu fazer alguns vereadores aqui na Câmara Municipal, trabalha com política, candidatou, foi muito bem votado na primeira eleição, se candidatou a deputado federal com uma votação expressiva, acabou assumindo por 4 meses, 120 dias, né?
com o afastamento, também acredito que tenha sido uma estratégia política do colega e amigo dele, Célio Silveira. Isso acabou cacifando, né, um período na Câmara Federal, que é importante, e aí realmente ele teve esse empoderamento, engrandecimento pessoal para buscar o que ele é hoje, a Prefeitura de Anápolis. Então, é uma pessoa inteligente, uma pessoa culta. Ele desenhou a sua candidatura. Márcio trabalhou, bem trabalhado, né? Nós vimos aí num pleito eleitoral que o candidato, para onde ele foi, onde ele se filiou, não era a figura do Márcio. Ele trabalhou de forma estratégica, esteve em Brasília, conseguiu arrebanhar o apoio do ex-presidente da República, né, o Jair Bolsonaro, e acabou facilitando, sim, porque Anápolis, por tudo que a cidade, seu eleitorado representou nas últimas eleições em favor da questão da direita, é óbvio que facilita, né, essa situação em que ele se encontra. A política é tão engraçada, Valeriano, que eu vou voltar aí nessa avaliação do Márcio. A política é tão engraçada que o presidente do partido PL na cidade de Anápolis, o Hélio Araújo, se ele fosse o candidato a prefeito de Anápolis pelo partido, eu acredito que ele estaria eleito também. E ele candidatou à reeleição para a Câmara Municipal. Ele teve a votação mais do que 9 outros que hoje estão lá, que foram diplomados e empossados. E ele não foi reeleito. Olha só. Ele poderia ser, se prefeito, candidato a prefeito fosse, prefeito eleito hoje na cidade de Anápolis. Eu acredito, pela polarização que se existiu aqui na cidade. Porque qual era a conversa? O Gomide, Antônio Roberto, sabe muito bem disso, porque na polarização, nós, os 5 pré-candidatos, e depois confirmado, que a Anápolis chegou a ter 36 pré-candidatos, os 5 que foram para o pleito, sabíamos que só tinha um no segundo turno. E era o candidato do PT, Antônio Roberto Gomide. Mas os outros 4 entendiam que quem fosse para o segundo turno com o Antônio Gomide pudesse ser vencedor nas eleições em razão daquilo que a polarização na cidade de Anápolis já se representava. E acabou isso sendo confirmado nas urnas, tá entendendo? Então ela é muito dinâmica. Com relação à avaliação do Márcio, eu acho que ele fez boas escolhas inicialmente, preteriu, inclusive, alguns e algumas que estavam e colaboraram na sua campanha, fez indicação de profissionais técnicos, né, áreas corretas, indicou, independente de se ajudou, de qual partido é filiado ou não, e agora ele está encaixando aquelas pessoas que o ajudaram. 30 dias é muito pouco. Disse aqui a você que talvez eu não faria essa exposição midiática, eu não entraria me expondo, respondendo pela área da saúde, quando ele indicou uma secretária, e acho que ela deveria falar um pouco mais. Não ia para a rua falar de infraestrutura, mudar trânsito, pintura, essa coisa, deixaria o seu secretário ou quem indicar fazê-lo e trazer esses relatórios. Hoje, amanhã, seria o dia, com os 30 primeiros dias, de fazer essa avaliação, e aí sim ele levaria. Mas a gente tem que respeitar também, ele já está trabalhando, né? Óbvio que o político está ali dentro trabalhando, mostrando o que vai fazer, e já começa um trabalho também para a reeleição lá em 2028, meu filho. Não é assim não, entrou lá, já começa a trabalhar. Assim como vários outros políticos já estão trabalhando, pensando no pleito de 2026, né? É muito natural, mas eu acho que é um cidadão anapolino, gosta da cidade de Anápolis, nós temos que torcer para que Anápolis cresça e prospere cada vez mais. Está trabalhando, de manhã, de tarde, à noite, isso é coisa. E só bem à noite, né? E bem à noite. Só acho que a exposição, eu faria um pouco menos de exposição e deixaria os secretários trabalhar e trazer o resultado ao Poder Executivo. Dentro daquilo que o atual prefeito Márcio Corrêa tem mostrado e tem demonstrado para nós da população, para nós os eleitores, né, de Anápolis, o que o senhor conclui daquilo que o Roberto deixou como legado nessa maioria das obras que muitas parecem estar bem maquiadas?
já foram apontados também quando do pleito eleitoral, né? Eu fiz muitas críticas em relação a algumas obras, né? A Ponte Estaiada, eu acho aquilo um absurdo. Eu estive lá várias vezes durante o dia, eu fui lá à noite, né? Quando o candidato, eu observei aquilo. Eu acho que é muito investimento. Merece. Talvez fosse uma ponte aqui para realmente tirar fotografias no centro da cidade e tal. Os bairros são bons, são pistas duplas, vão ligar 2 bairros, a ponte ligaria 2 bons bairros ali daquela região, mas não justifica fazer daquela maneira as travessias. Nós temos poucas pontes aqui, mais embaixo no Parque da Primavera, que tem travessia antes ali. Córrego das Antas, está quase na cabeceira dele, não tem mais do que 3, 4 metros do córrego, né? Um rego d'água ali. A ponte é muito imponente, tanto que só está com as pilastras, 2 pilastras levantadas lá, infelizmente. Nós entrevistamos um vereador aqui, e ele disse o seguinte, palavras dele, precisava ser daquela forma por conta da ferrovia. Aí a pergunta desse canal foi, mas a ferrovia no Brasil tem 1 metro e pouquinho. É pouco mais que um reguinho de um córrego, né? Valeriano, a ferrovia Norte-Sul, quando a Valec chegou em Goiás, o meu escritório de advocacia foi que desapropriou todas as áreas de Anápolis até o encontro no Tocantins, no estado de Goiás, do meu escritório. Em Anápolis não tinha Justiça Federal. Nós ajuizamos as áreas, as ações da área desapropriada em Goiânia, na Rua 20, ali perto da Catedral, onde só tinha Justiça Federal naquela região. Tivemos muitas dificuldades nessa região aqui da Lapa, aquela saída ali, tanto que ali existe um túnel, porque muitos chacareiros e fazendeiros dessa região valorizavam ou tinham estima por um pé de manga, um pé de café, um pé de não sei o quê, você está entendendo? Então, a área desapropriada são 8 metros. A ferrovia passa ali com 1 metro, 2 metros, coisa, e desapropria 4 de cada lado e segue. Não vejo isso como argumento. Ali poderia ser uma ponte térrea e não suspensa, gastaríamos ali 10 milhões, sei lá, e estava tudo resolvido, 20 milhões. Como precisa de algumas outras. A ANAP está precisando aqui, nessa região, para ligar a Avenida Brasil Norte, a área aqui da Santa Maria de Nazaré, não tem travessia que não seja essa ponte aqui perto da rodoviária. Uhum. E a outra é só lá no campo do Anápolis para chegar. Ali precisava já de fazer, onde tem uma mata que ninguém nunca fez. Uma transposição ali. Sim, né? Existe 2, 3 outros aqui também, no Córrego das Antas, já descendo um pouco mais da Ponte Estaiada. A Ponte Estaiada está a 300, 400 metros da nascente do Córrego das Antas, com 3, 4 metros. Fazia uma ponte, levantava um pouco mais, fazia um aterro e tal, mas não dá para fazer uma ponte suspensa, pendurada, com orçamento que era de 160 milhões, acabou fechando na licitação por 125, e me parece que o dinheiro já foi também no indivíduo Anápolis, né? Então, teve muita crítica em relação a isso aí. Acredito que ficou para o Márcio, né? E esperamos em Deus aí que ele possa achar alternativas de algumas obras de Anápolis, né? Que seja terminada, né? Está recebendo muitas críticas. Acabou de inaugurar, por exemplo, o centro administrativo. O centro administrativo lá, as placas do piso estão soltando todas, arrancando todas. Quem é que é responsável por isso? Por isso que o CPF do gestor fica lá, né? E o Tribunal de Contas e o Ministério Público, a eles cabem apurar para onde foi e qual a utilização do recurso público. E eles estão com a palavra, né? Eles estão com a palavra. Agora cabe a atual gestão de fazer esse levantamento, encaminhar, e depois que tiver a resposta... Tomar as providências necessárias para que isso seja cobrado. Exatamente. Agora, não dá mais, a partir de janeiro, nós estamos aqui finalizando o mês de janeiro, não dá mais para ficar só apresentando. Agora o povo já quer a solução. Olha, não dá para eu avaliar, você avaliar, a população, até o eleitorado do Márcio, avaliar o prefeito. É muito pouco, eu acho que merecemos aí dar espaço, porque é uma pessoa inteligente e certamente achará todas as alternativas para a nossa cidade. O senhor falou uma coisa interessante, parece que a cidade tem prefeito, mas não tem secretários, né? Eu tinha uma crítica em relação ao Roberto Naves justamente por isso.
Me lembro que um dos primeiros secretários deles, a saúde, que é uma área, aliás, foi todo o tema de discussão nas eleições, foi o Lucas Leite. Foi o mais longevo da secretaria, ele passou aí com 6, 7, 8 secretários nesse período todo dele. O Roberto, em plena pandemia, e a Anápolis se saiu bem, graças a Deus, com a Covid, mas ele ia para o quadro negro e dava aula sobre Covid. Eu não faria isso como gestor. Quem faz isso é o médico, eu sou advogado. Então, o médico que tinha que estar lá. A figura do executivo, do representante do povo, tinha que estar ali para apoiar o seu secretário. Mas explicar sobre o assunto, eu acho que não pode trazer para si essa possibilidade. Ele responde, porque o gestor, quando ele entrega para o seu secretariado, a responsabilidade é dele, é claro. Ele atribui, mas ele faz a prestação de contas desse secretariado, ele tem que apresentar para o gestor e o gestor decidir sobre. E tem mais, Valeriano, o gestor, certo ou errado, a decisão tem que ser dele, porque as implicações também serão da gestão dele. Então, eu acho que cada um tem que responder pela sua pasta e todos eles prestarem contas ao gestor. E o gestor prestar conta aí o gestor presta a quem os elegeu. E o gestor presta conta aos seus eleitores. Até porque quem estão lá, ou os que foram agora nomeados, não foram votados, né? Um outro encaixa aí, que for candidato a vereador, mas estão encaixados numa diretoria ou outra. Pelo menos eu não vi até agora nas nomeações, o Márcio foi feliz nesse sentido, não teve ainda nenhum encaixe na sua gestão de candidatos a vereadores, né, que esteve e não foi bem votado, com pouco ou muito votos. Ele colocou já vários aí, no sentido de ajudar na sua administração, mas nenhuma secretaria foi entregue ainda a políticos, né, a candidatos no pleito de 2024. O senhor, como ex-candidato, candidato a majoritário na cidade, se fosse convidado a assumir uma secretaria, nós estamos trabalhando aqui com uma possibilidade, né? Se fosse candidato a assumir uma secretaria, qual seria e por quê? Não sei se existe essa possibilidade, né? Mas você colocou no tempo certo. Se fosse convidado, né? É uma condicional. Obviamente que eu fui buscado no segundo turno, tanto pelos representantes do Partido dos Trabalhadores quanto do PL, né, e acabou sendo o candidato do PL vencedor, inclusive com essa possibilidade. Mas eu tenho que pensar em Anápolis e não em mim, né? Eu não nasci político, me filiei à política pela primeira vez. Quando eu me filiei foi quase que uma obrigação, eu me filiei ao Democratas, mas como um gestor. Fiquei no IPASO quase 2 anos, mas também só fazendo gestão. Podia, se eu estivesse pensando em política, tinha 627 mil vidas nas minhas mãos no estado de Goiás. Viajei o estado de Goiás todo, rodei esse estado todo, abrindo IPASGO clínicas, né? Quem nos assiste se lembra, aqui em Anápolis, por exemplo, eu fui no horário de tomar posse, numa quinta-feira, 9 horas da manhã, para Goiânia, quando eu recebi um telefonema de um jornalista de Anápolis me perguntando: o senhor sabe que o IPASO de Anápolis está fechado? E eu ia presidir o IPASO, né? Então, eu nem sabia, né? E nós reformamos, trouxe aqui para Anápolis um IPASGO Clínicas, estive aqui em Anápolis, uma semana depois tomei posse na Câmara Municipal e assumi um compromisso com os vereadores, que se eu não abrisse o IPASGO, reabrisse o IPASO de Anápolis, reformasse aquele prédio, reabrisse o IPASO de Anápolis e trouxesse um IPASGO Clínicas para cá com 33 especialidades médicas, que eu entregava o cargo, né? E foi rapidinho, a gente inaugurou aqui, eu tive em Rio Verde posse, inaugurei na minha cidade natal um IPASGO, eu sou natural de Santa Terezinha de Goiás, deixei o IPASGO lá, então andei esse estado todinho fazendo gestão. Não pensei na questão política, quando muitos achavam que eu seria candidato a deputado e tal, até porque também quando eu assumi eu não tive nenhuma conversa com o atual governador sobre possibilidade política. Fui lá para fazer gestão, e talvez se eu tivesse feito política lá dentro, podia estar lá até hoje. Mas, né, gestão é uma coisa, política é outra.
E confesso para você que foi um aprendizado, né? Gostei muito de ter passado por ali, aprendi muito de licitação, aprendi muito de convivência e pedidos de políticos, até porque a gente recebe diariamente vários deputados estaduais com as suas reivindicações. E no período, então, Valeriano, com 627 mil vidas dentro do Instituto, em plena pandemia, eu acho que nós nos saímos muito bem, né? Mas fazendo gestão. Agora, se convidado para aqui em Anápolis, eu acho que tanto parte administrativa quanto ligada a alguma questão de assistência social, eu tinha um projeto como candidato a prefeito de uma secretaria de inclusão na cidade de Anápolis, até porque a gente, graças a Deus, tem esse conhecimento e domina um pouco da área em razão dos meus quase 26 anos de movimento apaiano, né? Não só na APAI de Anápolis, como vice-presidente há 2, 3, 4 vezes aqui no estado de Goiás, como membro da federação em Brasília, fui o último diretor financeiro lá por 3 anos, né? Viajei as APAIs aí, que nós temos 1.230 APAIs espalhadas pelo Brasil, então a gente tem um legado nesse sentido. Talvez seja nessas áreas que pudesse, caso viesse a ser convidado, certamente que seria apontado aí pelo gestor nessas áreas aí. Mas também deixo aqui um esclarecimento que, em razão de ter me candidatado e se tivesse uma condicional de ser convidado para ser secretário, que área for, sei lá, eu, por exemplo, domino um pouco de esporte, né? Em razão das minhas passagens aí pela Associação Atlética Anapolina, né? Eu tenho certo conhecimento, sou um amante do esporte, um desportista, independente da modalidade. Eu não aceitaria uma proposta do prefeito que eu não pudesse indicar algumas pessoas nesse sentido. É só você, eu não aceito o outro, né? Eu já tenho equipe montada e tal. Aí eu acho que não daria. Até porque quando eu fui presidir o IPASGO, a condicional também com o governador foi de porteira fechada. Porteira fechada. Trabalhamos com todos que já estavam lá, não teve problema. A partir do momento que você conhece, é bom profissional, fica. Não sai. Acho que eu não empreguei no IPASGO mais do que 3, 4, 5 pessoas que levamos daqui, mas muito ligada à presidência, né? A questão do recurso financeiro, né? Uma ou outra área, que aí você precisa realmente ter aquela parceria de confiança, né? Uhum. Você vai trabalhar também, onde, no meu caso lá, o orçamento era quase 2 bilhões de reais, e o recurso financeiro está na mão de quem você não conhece, não convive, não tem confiança, eu acho que não deve trabalhar dessa maneira, né? Toda a secretaria. Bom, sem comentários, fica a dica, né? Você falou aí, gestão é uma coisa, política é outra. Essa frase ficou na minha cabeça. Aonde as duas se juntam? No poder público. Elas têm que se juntar no poder público. Infelizmente ou felizmente, elas precisam estar lá. E eu acabei de dar um exemplo, né? Quando você está dentro de uma gestão e ela não é privada, precisa fazer política, né? Precisa pensar, março está trabalhando, tem 30 dias. Torcemos para que faça um bom governo, mas já começa a trabalhar também, e se fizer o bom governo, para ser candidato à reeleição daqui 4 anos. Ou 2. Ou 2. Tá, mas a ideia inicial, pelo menos que a gente imagina hoje, para quem acaba de tomar posse, seria uma reeleição, porque aí não tem a segunda reeleição, né? Seria 8 anos de prefeito. E aí, no segundo, o que a pessoa faz? Tenta, ou pelo menos tenta, a trazer aquelas pessoas mais próximas de você, nós estamos falando na questão política, para fazer o sucessor, né? Nós vimos isso na política em Anápolis. O prefeito tentou fazer a sucessora. Tanto que, nos nossos debates, eu, sem falsa modéstia, chamava a Elisane de super secretária, né? Porque ela estava com a secretaria muito grande, né? Tinha tudo desenvolvido, porque era que mais aparecia e acabava ofuscando os demais, porque precisava que fosse ela nesse sentido, porque ela já seria a candidata natural, como de fato foi, do prefeito a partir da escolha que ele fez. E aí você precisa apresentar esse produto à sociedade para que o povo, a população, o eleitorado possa, obviamente, atribuir ou sufragar o seu voto ali nas urnas e ela seja vencedora. Então, essa é a parte em que precisa quem faz gestão fazer política. Só que quando passa o pleito eleitoral, aí precisa fazer gestão mesmo. Lembrar que gestão pública
superávit ou déficit, receita e despesa, né? E não pode se gastar mais do que aquilo que arrecada. Ontem pela manhã, eu falava com um amigo na cidade de Anápolis, e você, Valeriano, vai se relembrar disso. Anápolis criou uma expectativa quando o Hernani de Paula ganhou a prefeitura democraticamente na cidade de Anápolis. Ele foi eleito há 20 e poucos anos atrás. O dia que lançou o IPTU, a população estava tão feliz com a troca que o pagamento do IPTU era só na agência do Banco do Brasil. Lá na 15 de dezembro. A fila chegava no Unibanco da Barão do Rio Branco. Ela vinha na 15 de dezembro no sítio do lanche, ali virava na Barão do Rio Branco. Todos queriam colaborar com a municipalidade ou com a expectativa do atual gestor pagando os seus impostos. A inadimplência na prefeitura hoje de IPTU é grande. Está na hora de começar esse trabalho para que todos colaborem com o município também no sentido de recuperar esse recurso financeiro e aí sim fazer essa limpeza, desencardir a cidade de Anápolis. Eu vejo que a inadimplência é tamanha que o governo passado ficou meses e meses fazendo refis, e fazendo isso, fazendo aquilo, e convocando as pessoas para que pagassem. Só que a expectativa do governo já não era boa. Então o povo não quer. Não vou pagar. Muito bem dito, muito bem lembrado. O ano que vem tem refis mesmo, na hora que chegar outro tem refis. Então não é o refis, é o gestor. E isso é gestão. Está na hora. Nós temos aí, acho que março, abril vai ter. Já era para ter tido uma possibilidade dessa, embora 30 dias seja muito pouco, mas já deixa aqui uma dica no sentido de que o povo está carente disso. Mudou, vamos mudar junto com ele, vamos ajudar a arrecadação do município. Ele liberou aí 100% da multa, se tiver um parcelamento 80%, 70%, vai diminuindo um pouco juro e multa, mas tira essa questão para trazer o dinheiro para dentro da municipalidade. Eu entendo que isso é muito importante. A mudança de gestor dá uma reoxigenação nisso, deixa o povo com uma certa credibilidade na gestão, até que, se não estiver trabalhando corretamente, as críticas saem, e geralmente elas acontecem mais quando reeleito. E tem uma coisa, né, administrativamente falando, ou na área da gestão, administrar dívida é uma coisa difícil, mas você consegue administrar. Uhum. Eu vejo que o grande problema é administrar o dinheiro, quando a pessoa tem a grana, porque aí pode fazer o maior número de besteira possível. Dinheiro, né? É o mal da humanidade, Valeriano. Que coisa, não? Dinheiro é o mal da humanidade. Mas o Tim Maia morreu falando isso, né? Ele só não pode nos faltar, né? Mas que é o mal da humanidade, né? Mas ele vai acabar, sabia? Com os PIX, os bancos já estão acabando. Nós tínhamos o quê? 10, 20, 30 marcas de bancos, né? Aí elas foram incorporando, aí um banco vem e compra outro. Empresa de telefonia, ué. Nós tínhamos empresa do estado de Goiás, nós tinha Tele Goiás, tinha Tele Centro-Oeste, Tele não sei o quê. Aí veio 3, 4 empresas, foi comprando todo mundo. Hoje você já tem os bancos virtuais, não tem sede mais e vai continuar desse jeito. Então todo mundo vai ficar não tem sede, não tem célula. Não tem célula. Então não vai fazer papel, né? Não vai precisar de fabricar no banco. Eu fui num banco lá na Avenida São Francisco esses dias, e eu cheguei lá e falei, olha, eu queria sacar esse dinheiro. Não, nós não temos caixa no banco. Eu falei, peraí, não tem caixa no banco? Não temos mais caixa no banco. O senhor é porque não é muito acostumado a virar o banco, mas se tivesse costume de vir ao banco e notar que nós não temos mais caixa. Olhou seus cabelinhos brancos, não quis chamar de velho, falou, só não está vindo na agência, não. Mas, rapaz, você me fez lembrar das filas para pagar o IPTU. E aí, quando começaram a colocar lixeiras pela cidade, amarrada no poste, nisso, naquilo, você passava pela cidade limpa, que foi um envolvimento, foi um tempo que a pessoa perdeu o time. É uma pena, né? Mas paciência. Nós tivemos na Câmara Municipal pouca renovação. E
tivemos, se não me falha a memória, 2 ou 3 que não quiseram se candidatar para a reeleição, porque Sim, imagino até que seriam reeleitos pelo movimento, não estou falando. O que esperar? Valeriano, na minha ótica, na minha análise, no meu curto tempo de política, eu tenho dito que o maior vencedor nas eleições no Legislativo foi o prefeito Roberto Nappi. Ele não fez o Executivo, mas quase todos os partidos estavam ligados à figura do prefeito, ou a grande maioria dos partidos. Muitos deles estiveram com pessoas ligadas a ele e acabou que não conseguiram formatar chapas de vereadores e acabou abrindo mão. Como foi o próprio Partido da Mulher Brasileira, nós temos 2 ou 3 outros partidos que andou-se nas mãos aqui em Anápolis de vereadores da base do prefeito. Como não formou ou não conseguiu formar uma chapa de vereador, ainda assim permaneceu na base, mas quase todos eles reeleitos. Dos 23 eleitos, nós tivemos 17 na reeleição. E 3 não candidatou-se à reeleição. Então, dos 23 eleitos, 20 poderiam ter sido reeleitos. Porque os 3 que não foram, têm história também, com chance, se candidato fosse, que é a doutora Trícia, o Leandro Ribeiro e qual é o outro que era do PDT? Foi pro PT, era do PDT, menino ali rapaz, tá na cabeça aqui. Foi presidente da Câmara, filho do seu Borges lá, o Zé Borges. Lisier. Então o Lisier não foi candidato, o Leandro Ribeiro não foi candidato e a Trícia não foi candidata. Todos 3 com grande densidade eleitoral e com possibilidade de reeleição. Então nós só teríamos 3 renovações. Tivemos 5, mas o percentual analisado, 5% de 23, é muito baixo. Nós tivemos aí 20% só de renovação. Mas graças a Deus eu acho que o atual prefeito, com seu staff, a sua equipe, já conseguiu mobilizar, já fez algumas reuniões com esses vereadores e está com uma boa base para as votações dos seus projetos e tudo que for desejo do Executivo na Câmara Municipal. Obviamente que precisamos também ter a oposição, porque ela é necessária, né, para fazer as críticas e apontar alguns erros, falhas, defeitos. Nós temos que ter esse contraponto entre o Executivo e o Legislativo. O Legislativo não pode ser apenas o chamado puxadinho da Prefeitura, né? Ela precisa realmente analisar, não basta só apresentar lá e está aprovado, porque eu sou da base. Merece uma discussão e tudo que for a favor da população, da sociedade anapolina, eu acho que o Executivo vai acatar, sim, todos os anseios, os desejos, os projetos do Executivo. Uma frase que a gente sempre fala aqui é que uma cidade não pode ter uma oposição burra e nem uma situação burra, né? Ela tem que ter uma oposição como oposição, uma situação como situação, que beneficie e que vá trazer a nós, os moradores da cidade, benefícios. Fala em benefícios, começando com B, como o senhor vê e analisa a grande entrada da família Batista nesse governo? Eu conheço a família desde o princípio, quando o Hamilton Batista trabalhava na Coplavin, né? Em que o senhor, o proprietário da Coplavin, na época a gente tinha o empresariado, a população anapolina, não entendia que um empresário de sucesso como Luiz Antônio de Carvalho pudesse ser filiado ao PT, né? E ele era, tanto que candidatou a Anápolis, à época, pelo PT.
Hoje eu acho que isso já é uma situação consolidada, tanto faz ser este ou aquele ou outro partido, pouco importa, né? Já não existe mais, na minha modesta opinião, como hoje não tem OSPB, moral e cívica, não se estuda política, né? Na nossa época, quando nomeava um ministro, quem que é o ministro da saúde? Você ficava aqui 10 anos, 8 anos, trocar de governo, era ele. Hoje em dia, que ninguém sabe mais, hein? Põe hoje, tira amanhã. Tal. Caía na prova. Caía em prova, nossa. Caía na prova, claro. Quem é isso, quem é aquilo, né? Então, hoje não tem, porque toma posse hoje, rapidamente a pessoa já sai, já entrega, já caiu, tal, e infelizmente isso tem. Eu conheço, né, o Hamilton, acompanhei à época o pai aqui enquanto vereador, presidente da Câmara, né? Ele tem uma liderança nata, né? Uma esposa, a Marlene, que sempre soube muito bem pedir votos na cidade dela, principalmente na região dela ali, da Alexandrina, né? Depois, e a família foi crescendo politicamente, né? É óbvio que os filhos vendo o pai nesse sentido de crescer na política, acaba também se tornando político ou sendo influenciado por ele, né? E aí veio a liderança natural também do Hamilton Filho, um representante da cidade de Anápolis, reeleito deputado, foi presidente da Câmara, e agora a Andréia. Acho que estão assumindo aí grandes responsabilidades, mas se a população anapolina entende que sendo desse jeito, eu, enquanto eleitor e filiado ao PSDB, apenas respeito a decisão da população, né? Não tenho, assim, o que falar se é o povo que põe, o povo que tira, e o povo está reelegendo, elegeu a Andréia, reelegeu agora, só melhorando a votação, é sinal de que tem trabalho prestado à sociedade anapolina. Curioso, o papo gostoso, ele flui e a gente tem que terminar. Doutor Hélio, o microfone é seu para as suas considerações finais. Valeriano, muito obrigado pelo convite, quero deixar aqui um abraço a você, a toda a equipe aqui do programa, me colocar à disposição, né, quando necessário. E ao agradecer, eu quero aqui fazer uma confidência, é o meu retorno depois do pleito eleitoral, né? A gente apanha um pouco e aí se segura. Não, depois eu falo, às vezes rádio, jornal, televisão, fica procurando para você conceder uma entrevista, bater um papo. A gente espera, assimila os resultados do pleito eleitoral para depois você opinar sobre determinado assunto, né? Quero desejar aqui ao atual gestor e toda a sua equipe sucesso, que realmente possa fazer da cidade de Anápolis aquilo que a população anapolina quer que seja feito, né? Que possa realmente prestigiar o cidadão, que possa devolver para o cidadão os seus anseios, as melhores escolas, os melhores atendimentos na área da saúde, né? Porque foi essa a discussão que nós tivemos em 2024, quando do pleito eleitoral. Se a população estiver satisfeita, o eleitorado anapolino estiver satisfeito, a cidade estiver limpa, bonita, com certeza todos nós estaremos vivendo uma cidade muito melhor. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a você. E eu quero lembrar que no projeto de governo do Dr. Hélio tinha uma solução muito interessante para a área de saúde e que foi amplamente discutida e que está dando resultado e deu resultado. Então, fica a dica aí, né? Porque é uma coisa interessante. Se nós estamos precisando muito nessa área, vale a pena conversar para saber como é que é. Verdade. Muito obrigado, porque você me disse em off aqui que é a primeira entrevista, sentimos-nos muito honrados e quero dizer que sempre estamos aqui com microfones abertos. Eu sou Valeriano Sayum, informação com credibilidade.